Vamos dar continuidade no livro de Provérbios, amém, minhas amadas irmãs? Nós vemos que na Bíblia no todo, Deus nos fala, né, que a nossa língua é uma arma perigosíssima, porque nós tanto podemos usá-la para nos edificarmos, como também para destruir. Então, você, minha irmã em Cristo Jesus, minha amiga, use a sua língua para proferir bênção na tua vida, no teu lar, na tua família. E saiba você também com quem você abre a boca para falar da tua vida. Porque tem pessoas que elas não só têm palavras de maldição, como também elas em pensamentos jogam sobre a tua vida palavras de maldição se tu não tiver forte espiritualmente. Tu tem que se fortalecer dia após dia. Na oração, no jejum, lendo a Bíblia e na tua congregação, em comunhão com a tua congregação. Então, repreenda toda palavra de maldição sobre a tua vida. Nós vimos que tem pessoas que elas às vezes ficam até assustadas quando vê alguém, né, que tem todos os motivos para, de repentemente, falar palavras de maldição, mas está liberando palavra de bênção, né? É pessoas que não abrem o coração, não abrem a mente para ver que em Deus tem saída. Jesus é contigo. Jesus pode tudo em nossas vidas. Então, há pessoas que não abrem o coração para ver que nada é perdido quando nós temos a presença de Deus. Então, você tem que liberar palavras de bênção sobre a tua vida. Quando você fica liberando palavras de maldição, aquelas palavras vão surtir efeito, porque o mundo espiritual ele trabalha em prol de te destruir ou de te edificar. Então, você tem que estar forte espiritualmente para quando quem jogar palavras de maldição sobre a tua vida, tu repreender. E se essas palavras de maldição por um segundo vir sobre a tua mente, mediante muitos problemas que nós passamos no dia a dia, tu repreender e tu falar que tu tem a marca de Cristo Jesus, tu é filho de um Deus vivo e poderoso, filha de um Deus vivo e poderoso, servos e servas, tá selados. Estamos selados com a marca de Cristo e que nós somos luz e temos que proferir palavras de bênção e repreender qualquer tipo de palavra de derrota e qualquer maldição que vier sobre as nossas vidas. Então, libera a palavra sobre a tua vida, que todo mal, toda maldição, toda palavra contrária de derrota sobre a tua vida, toda maldição que estiver sobre a tua vida será jogada por terra em nome de Jesus. Vai repreender esse mal, minhas irmãs. Vai repreender. Então, vamos dar continuidade ao livro de Provérbios 18, né? O livro de Provérbios 18. Vamos a língua é um órgão pequenininho, mas você tem que usar para se edificar e repreender todas as palavras de maldição, porque você se edifica e se destrói através da língua e dos comportamentos também. Então, vamos no Provérbios 18, versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas somente em revelar o seu coração. O tolo, ele não presta atenção às coisas de Deus. Ele não quer saber das coisas de Deus. Ele é movido por um sentimento sem que ele pare para entender que Deus que tem que prestar primeiro atenção às coisas de Deus para depois vir, né, ouvir o seu coração, porque o nosso coração em determinadas situações é enganoso se nós não tivermos a presença de Deus.
Nós temos que nos encher, nós temos que pedir orientação a Deus, nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus representa em nossas vidas. Então, o tolo, ele nunca tem prazer em conhecer o entendimento, né? O entendimento maior nosso é o quê? É nós irmos para a Bíblia, nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos Deus, nós estamos alinhados com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus é. Então, o tolo, ele verdadeiramente, ele não para ouvir, para analisar, para obedecer. Ele é muito impulsivo pelos sentimentos, não pelos mandamentos de Deus. Meus amadas? Então, vamos no versículo 5. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem privar da justiça o inocente. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem privar o inocente. Por quê? Nós vemos que até na própria fé, nós vemos que tem ímpio até na própria fé. Então, que nós não venhamos ser injustos, porque quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos achar que porque aquele é ímpio e nós queremos condená-lo, nós queremos excluí-lo, porque o próprio Jesus, quando veio, ele andava perante toda criatura, todo pecador, liberando o amor do Pai, falando o amor do Pai. Então, nós vemos que tem cristãos, hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo, melhorou bastante, porque antigamente era um pouco mais, os cristãos eram um pouco mais, mas melhorou bastante. Mas ainda continua, nós vemos que tem cristão que ele condena e quer fazer o papel do diabo propriamente através dos ímpios, que o que tem muito ímpio, quando eu estou a verbalizar ímpio, falar ímpio, pessoas que não processam a mesma fé, né? Tem pessoas que não processam a mesma fé, mas Jesus se agrada delas. Tem pessoas que processam a mesma fé e Jesus se entristece com elas. E nós, por vermos só com nossos olhos, nós aplaudimos pessoas só por exercer a mesma fé, e aquelas que não exercem, nós achamos ímpio, é pecador, está condenado, e vamos também ajudar o diabo a condenar. Né? Mas nós que temos a marca de Cristo Jesus, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença, mostrando que nós somos luz, nós somos amor, nós temos palavras doces, palavras que edificam, que é através da Bíblia, que é o que Deus nos fala, nos revela e nos mostra e nos direciona dia após dia. Então, nós temos que estar muito atento para que nós não venhamos ser injusto com o inocente só por aquilo que nós vemos com nossos olhos. Porque dentro da própria fé tem muitos ímpios, os quais Jesus não se agrada. Porque não é só o título, mas sim a forma que tu se relaciona com esse Deus vivo e poderoso. Então, nós temos que ser luz só através do amor, né? Que nós podemos
mostrar para aqueles que se recusam a, a ler a Bíblia, a entender que tem um Deus vivo e poderoso, a priorizar Ele, mostrando que nós temos a essência de Jesus. Porque nós temos que repreender o pecado, mas não o pecador. E tem muita gente, até alguns cristãos, que eles não condenam o pecado, eles condenam propriamente o pecador. E já entra numa acusação, querendo condenar, querendo fazer o papel do próprio diabo na vida daquele pecador. Hoje, na realidade, às vezes, dentro da fé, a maioria das vezes tem mais ímpios do que propriamente aquele a qual nós achamos que é o propriamente o ímpio. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque o próprio Jesus nos falou, né? Tira a trave do teu olho. Então, nós não podemos julgar a pessoa pelo que nós vemos. Nós temos que conhecer, nós temos que trazer para perto de nós, levando verdadeiramente a essência de Cristo. Tem pessoas que verdadeiramente elas não são assim. Então, vamos ter mais cuidado em relação a isso, porque o fato de nós estarmos na presença de Deus, estarmos selados com a marca de Cristo, não nos faz salvo, mas não nos faz melhores. Por quê? O próprio Jesus, ele andava, né, perante todos. Então, tem pessoas, tem alguns cristãos que eles se acham melhores do que todo mundo, e na realidade eles estão comete os mesmos pecados, ou piores, que desagradam o Deus vivo e poderoso, né? Porque Cristo, Jesus, o nosso Deus, ele não é só o título, ele é a essência, ele é o dia a dia, ele é viver debaixo da sua direção, viver com a sua essência. Deus, ele não valoriza só título, ele valoriza tu ter a essência de Cristo, tu ter comunhão com ele, tu ter obediência, tu ter a face, a essência dele. Então, nós temos que prestar muita atenção com isso, para que nós não venhamos condenar o inocente simplesmente pelo que nós vemos, pelo que nós achamos, pelo que nós vemos e começamos a condenar, né? Então, vamos nos vigiar com isso aí, sempre em prol de mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, vamos no versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua vida. A boca do tolo, ele só profere derrota, mentira, intrigas, né? E uma dessas é condenar as pessoas, né? Verdadeiramente não andar verdadeiramente com a essência de Cristo. Porque quando você está selado com a marca de Cristo, você anda no seu dia a dia com a marca de Cristo, a marca de Jesus. Você repreende o pecado, mas você ama o pecador. E nós vemos que tem pessoas que repreendem o pecado e despreza também o pecador, né? Então, nós vemos que tem muita gente por aí que tem um verdadeiro pavor da crença religiosa, porque tem muitos que se acham melhor e se acham no direito de ser o próprio diabo, né? Sair com atos devastadores sobre aquele que acha que é um pecador. Às vezes até é o pecador, todos nós somos, nós buscamos a santidade de Cristo,
Mas nós temos que estar sempre atento para que nós não venhamos ser injustos. Porque quando nós nos achamos santo demais, ao ponto de condenar, ao ponto de exercer uma autoridade mentirosa do diabo, uma autoridade mentirosa, destruidora do diabo sobre a vida do outro, nós estamos nos se auto-vangloriando muito santo, e isso Jesus também não gosta. Quando Jesus nos chama, era para que nós venhamos abandonar as práticas do pecado, né? E repreender o pecado e amar o pecador. E nós, na maioria das vezes, nós não vemos muito isso, né? Então, não é só a boca do tolo, é as atitudes do tolo também que leva você também à destruição. Então, não é só a boca, que nós também devemos ter mais atenção pelo que nós venhamos a praticar, os nossos comportamentos no nosso dia a dia, que nós não venhamos ser injustos, né? Porque Jesus não se agrada de uma pessoa injusta. Porque nosso Deus nada mais é do que justiça, santidade, transparência, amor, né? Então, nós temos que estar sempre ali firmado naquilo que Deus é. Repreenda o pecado, ame o pecador, repreenda a palavra de maldição que saia da tua boca, do teu coração, do teu pensamento. Repreenda pessoas que proferem maldição sobre a tua vida, por isso que tu tem que estar sempre se fortalecendo espiritualmente, né, na presença de Deus. E ame o pecador e vigie o seu comportamento, porque não adianta você ter um título se você não honra o título. E você honra o título, seja, eu costumo dizer que em qualquer situação nós honramos o nosso título com o nosso comportamento, né? Com o nosso comportamento. Não adianta você ter um título, aquele título, que muitos abrem os olhos e te admirem, fala, pô, parabéns, mas você não honra dentro do comportamento que é exercendo a essência de Cristo. Então, Jesus, Deus nos chama para que nós venhamos ter a sua essência no seu dia a dia, para que nós venhamos viver, para que nós venhamos exalar o seu perfume no seu dia a dia, repreendendo comportamentos, repreendendo pensamentos, palavras, até mesmo amizades, que de repente é aquela amizade que te traz muitas palavras de destruição, né? Comportamento de destruição. Você tem que ser sábio para poder ajudar sem se contaminar, mas nunca devemos nos acharmos melhores, porque quando nós nos achamos melhores, de repente julgar o próximo, querer condenar o próximo e se achar santo e salvo demais ou o suficiente, ao chegar ao ponto, você está se autocondenando. Então, nós não podemos julgar, nós não podemos muito menos condenar, nós temos que exalar, porque só com amor, né, só com a verdadeira essência de Cristo que nós vamos mostrar para as pessoas que às vezes vê o evangelho de Cristo como uma mentira, como um ato de pessoas hipócritas, porque tem a minoria, mas tem pessoas hipócritas dentro do evangelho, e essas pessoas não quererem vir para a palavra, para o evangelho de Cristo, justamente por saber que tem, né, o evangelho de Cristo tem essa fama, que tem pessoas hipócritas, e verdadeiramente é a minoria das minorias, mas tem.
E você não pode se unir aos hipócritas. Você tem que carregar a marca de Cristo Jesus na tua vida e mostrar para aqueles que vê que tem hipócritas na fé, né? No Evangelho, que você faz a diferença para que eles se unam ao nosso time, ao teu time, e que é a diferença, que ele tem que olhar para Cristo, para a Bíblia, para a oração, para Deus, que não é o homem que vai salvar, é sim Deus. Nós precisamos ir para a Bíblia, para a oração, para o jejum e para a comunhão com a nossa congregação. Amém, minhas irmãs, minhas colegas em Cristo Jesus. Continuamos no capítulo de Provérbios 18, vamos para o versículo 21. A língua é um veneno mortal, uma arma perigosíssima se tu não souber usar. Comportamento também, que são as nossas atitudes. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerão do seu fruto. Então, Jesus, Deus, te chama para comer o fruto dele, viver no fruto dele. Para você liberar palavras de bênção da tua vida no teu lar, da vida do teu irmão, da tua irmã, da vida da tua amiga, do teu amigo, da vida de todos aqueles que necessitam uma palavra liberada por ti, palavra edificante, palavra que exala o perfume de Cristo Jesus. Então, não seja você mais um destruidor, né? Não seja você mais uma pessoa que se destrói e destrói o teu irmão nas palavras e nas atitudes. Então, venhamos vigiar sempre o que nós estamos a falar, porque a nossa língua é uma verdadeira arma para aqueles que não têm uma comunhão com Cristo. Então, em várias passagens da Bíblia, Deus fala, né, para que nós venhamos ter cuidado com a língua. A língua é um órgãozinho muito pequenininho, porém, muito perigoso se você não souber usá-la. E nós vemos que a maioria das vezes, quando entra esse sentimento que nós nos achamos salvo demais, né? Santo, nós nos achamos santo, salvo. Eu costumo dizer que a salvação é algo que você ganha e perde ao mesmo tempo. É uma balança, né? É uma montanha russa, né? Se você não estiver se enchendo, se alimentando, buscando, né? E tendo humildade sempre para entender que você, por você ter a marca de Cristo, não te faz melhor. Você pode se destruir, até mesmo se edificar. Então, seja sábio, né? Se edifique dia após dia, sempre liberando palavras de incentivo, né? Sempre ser o berço para você, para o próximo, na oração, na comunhão com Cristo, com Jesus. Você tem que ter intimidade com Jesus, porque nós vemos que tem muita gente que às vezes cai na fé porque fica proferindo palavras de destruição e comportamentos destruidor. E às vezes se tornam pessoas extremamente injustas, com inocentes, simplesmente por se achar santo o suficiente, né? Se achar que está na santidade é o suficiente para chegar ao ponto de fazer isso. E Jesus não nos chama para esse tipo de comportamento. Jesus nos chama para que nós venhamos ser luz, para que nós venhamos ser perfume perante a toda criatura, não só perante a nossa congregação, mas a toda criatura.
Nós temos que repreender o pecado, mas não o pecador. Nós temos que repreender palavras de maldição, pensamentos de maldição, atitudes, né? Saber também com quem andamos, saber com quem nós trazemos também para dentro da nossa casa, dos nossos lares, porque isso é que nos edifica. Então nós vemos que tem pessoas por aí que elas caem na fé justamente por se achar muito santo, muito por se achar que tem muita intimidade com Deus. Então não seja você um religioso, não seja uma religiosa, seja uma adoradora de um Deus vivo, tenha intimidade com Deus, carregue a essência de Deus, carregue o perfume de Deus sobre a tua vida, minhas irmãs queridas e amadas em Cristo Jesus. Então, seja sábia. Seja sábia, repreenda tudo aquilo que não provém da essência de Cristo sobre a tua vida. Mantenha o selo de Cristo em você. Não afaste o selo de Cristo da tua vida. Amém? Tenha entendimento, né? Porque o tolo não tem prazer no entendimento, mas somente em revela o seu coração. O tolo, a pessoa tola, ela não para se preocupar, ela não se preocupa em verdadeiramente ter a essência de Cristo. O tolo, ele não quer atentar para as coisas do céu. Não presta atenção no que Deus fala. O tolo acha que só ler a Bíblia é o suficiente. Fazer uma oração é o suficiente. Estar em comunhão na congregação é o suficiente. Mas ele não se preocupa em ter a essência de Cristo no seu dia a dia. E isso faz com que você se torne uma pessoa tola, porque você não tem entendimento. Você não se preocupa em viver com a essência de Cristo. A sua preocupação é mais com o título. Aí é onde muitos caem, que fica nessa aí de se achar santo demais, se achar salvo, né, ao ponto de fazer algumas práticas e achar e jurarem que Deus está apoiando. Deus é um Deus de maravilha. Então, agrade Deus, obtenha a salvação, obtenha a presença de Cristo na tua vida, não com títulos, mas com a essência dele. Não com títulos, mas com comportamento de Cristo. No teu dia a dia, na tua vida, com teus vizinhos, com as tuas amigas, na tua congregação, com toda a criatura. Porque o tolo, ele não quer entender, né? Ele quer agir conforme o coração. Ele está sempre querendo agir pelo coração e não está querendo dar ouvidos verdadeiramente para as coisas de Deus, verdadeiramente para aquilo que Deus representou ontem, hoje, vai representar por toda a eternidade na minha vida e na tua vida. Então, que o Senhor, nosso Deus, que Deus vá ao teu encontro e vá repreendendo toda a palavra de maldição, todo pensamento de maldição, de inveja da tua vida, em nome de Jesus. E eu, mais uma vez, estou aqui, né, pedindo licença a você para entrar por um segundo, por alguns minutos na tua casa, na tua vida, né, para que o amor de Cristo chegue até a ti,
também, para que Cristo viva na tua casa, na tua família, na tua vida, e para que você também se edifique dia após dia com a marca de Cristo, com a presença de Deus na tua vida. Amém?